tema muito interessante, que é quem foi Allan Kardec. E por que é importante a gente ouvir um pouco sobre Allan Kardec? Porque a maioria das pessoas normalmente conhecem a doutrina, conhecem as obras básicas da doutrina, né, o chamado Pentateuco, os 5 livros básicos que o Kardec escreveu, mas acabam não sabendo exatamente quem é aquela pessoa, né, que se intitula como Allan Kardec, o que ela representa, quem ela é. Kardec, francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, portanto no começo do século XIX, né, e desencarnou em 1869, portanto com 65 anos de idade. Ele desencarnou relativamente novo, né? Ele foi vitimado por uma ruptura de um aneurisma, que é o que a história conta, mas existem algumas dúvidas em relação a exatamente se foi um aneurisma ou não. O que se sabe é que ele tinha problemas circulatórios, né? Aí acumulados ao longo da vida, mas aos 65 anos de idade ele desencarna na França. Ele não nasceu como Allan Kardec. Allan Kardec é um nome, um pseudônimo que ele passou a adotar quando ele iniciou-se no estudo dos fenômenos espirituais que ele presenciou e que depois vem a ser a nossa codificação da doutrina espírita. Mas ele nasce como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome original dele. Allan Kardec vem a ser depois, né? E ele nasceu numa família simples, porém uma família muito culta. Uma família de juízes, de advogados, por parte de pai, e uma família de matemáticos ilustres, teólogos, escritores por parte de mãe. Então, portanto, ele já trazia na sua carga genética uma formação cultural bastante requintada, bastante, né, muito rica, né, muito boa. E ele nasce numa época de grandes agitações políticas, né, de conflitos sociais, de conflitos religiosos, né. Era basicamente o finalzinho da era napoleônica, né, o final da era napoleônica. E para a gente conhecer Kardec, é necessário a gente observar 3 aspectos, ou melhor, tomar conhecimento de 3 situações que envolvem o nosso Kardec. Primeiro, conhecer exatamente a época em que ele reencarna, que é o século XIX, né? Porque a gente não pode pegá-lo e excluí-lo de uma realidade social, política, econômica que ele vivenciava. Precisamos conhecer o Kardec educador, porque antes dele iniciar os seus estudos naquilo que vem a ser depois, para construir aquilo que vem a ser depois da doutrina espírita, ele foi um grande e famoso educador na França. E depois nós vamos ver o Kardec codificador. Bom, como eu disse, Kardec nasce no século XIX, logo no início do século XIX, uma época marcada por todas essas graves agitações políticas, conflitos sociais e religiosos, como eu disse, né? Era a era napoleônica. A era napoleônica, ela terminou praticamente em 1815, né, quando o Napoleão perde a famosa Batalha de Waterloo, né, e é exilado na ilha de Santa Helena, isso em 1815. Kardec estava aí, portanto, com 12 anos de idade, mais ou menos, né, quando aconteceu isso. Então ele nasce num período muito tumultuado, muito turbulento político. E também num período que encerra praticamente o fim do iluminismo, que aconteceu no século XVIII. E nós sabemos que o iluminismo, que era chamado século da filosofia, foi o século dos grandes pensadores, né? Dos homens que desenvolveram um movimento intelectual e filosófico muito grande que dominou praticamente o mundo e todas as ideias na Europa durante o século XVIII. Então, portanto, o iluminismo termina em 1789, mais ou menos quando começa a era napoleônica. Então, quando Kardec nasce em 1903, ele acaba nascendo numa época em que ainda existe uma influência muito forte do iluminismo em toda a Europa, né? E é um período que ele nasce, é um período marcado por mudanças políticas na Europa, mudanças muito fortes, né? O colapso de impérios tradicionais, como por exemplo o Império da Espanha, da China,
a própria França, né, com o fim, após as guerras napoleônicas, a França decai, né, o chamado Sacro Império Romano-Germânico, todos esses impérios da época, há um colapso deles, no período em que Kardec reencarna, né? E, por outro lado, esse século começa a testemunhar o crescimento e a influência de outras potências, de outros impérios, principalmente o Império Britânico, né? O Império Russo, o Império Alemão, o Império Japonês, o Império dos Estados Unidos, que os Estados Unidos se consolida já aqui nas Américas, mas se consolida como um país muito forte, né? Todos eles estimulando conflitos militares. Por que é importante lembrar isso? Porque tudo isso que acontece no século de Kardec vai refletir no século seguinte, que é o século XX, as duas guerras mundiais que nós conhecemos, né? O próprio crescimento da doutrina espírita no Brasil e até hoje nós sentimos o reflexo desse período, dessas mudanças que aconteceram. E aí nós vamos ver que depois que acontece então o fim do Império Francês, emerge o Império Inglês, né? O século XIX não é caracterizado apenas por esses aspectos, né, de guerra, de ascensão e decadência de nações, mas também um século de grandes invenções, de grandes descobertas, né? Principalmente no campo da matemática, no campo da física, da química, da biologia, da eletricidade, da metalurgia. E é interessante a gente nos atentar para isso, porque Kardec vem a ser depois um professor que vai trabalhar a área da matemática, da física, da química, como nós vamos dizer, da biologia, né, da anatomia. Então é um período de grande avanço nessas áreas, de grandes avanços na medicina, tá? Principalmente na parte da anatomia humana, e Kardec também vem a ser professor depois de anatomia comparada, e na prevenção de doenças, né? Então ele reencarna em um século de profundas mudanças em toda a humanidade, em toda a sociedade. Mudanças políticas, mudanças militares, mudanças de potência, mudanças de conhecimento, né? Agrega-se muito conhecimento. E sem esquecer que há a consolidação da Revolução Industrial nesse período, né? Ela começa no período de 1760, mas ela vai consolidar na Inglaterra, que se torna uma grande potência nessa época, o maior império do mundo nessa época, vai se consolidar em algum lugar aí entre 1820 e 1840, portanto, pegando Kardec, um adolescente, um jovem, né? E, por fim, ainda como uma característica do século XIX, o rápido crescimento do Japão, né? Antes do Japão, inclusive, derrotar a China na famosa guerra, na primeira guerra sino-japonesa que aconteceu. Então, essas são características políticas e econômicas da época. Sob o ponto de vista do pensamento, que virá contribuir muito para a formação cultural e educacional do Kardec, é um período em que nós temos o surgimento de 4 grandes vertentes ideológicas de pensamento. Nós temos o liberalismo, né, o surgimento do liberalismo, né, que logo após a Revolução Francesa, né, ele tem as suas origens na filosofia iluminista, mas logo depois da Revolução Francesa ele expande-se, né, o liberalismo. Nós temos o nacionalismo, que surge também como o direito, né, dos povos a dispor de si próprios, né, para não serem colonizados, escravizados, né, pelos outros países, né, um movimento forte de nacionalismo. Vamos lembrar que esse movimento nacionalista ele embasa muito o movimento nazista no século seguinte, né? Então Kardec aparece nessa época, e as duas formas de socialismo que nós conhecemos, que é o socialismo utópico e o socialismo científico. Portanto, Kardec vem a habitar um século extremamente rico de acontecimentos, de pensamentos diferentes, de surgimentos de tudo quanto é forma de filosofias e de concepção de sociedade. Bom, aos 10 anos de idade, né, por volta de 1813, Kardec vai estudar na Suíça, com o famoso educador Pestalozzi. Esse mesmo Pestalozzi que é patrono da escola aqui de Franca, um famoso educador na época, né? E
E ali ele começa a tomar contato com a doutrina, com o método de ensino de Pestalozzi, que certamente, sem sombra de dúvida, nessa encarnação, vai contribuir muito com a função dele, com a formação dele de educador. E vai contribuir muito na metodologia científica que ele vai adotar, e nós vamos falar sobre isso, quando ele começa a estudar os fenômenos, né, que ele é convidado a presenciar e começa a ter a curiosidade científica em querer entendê-los e compreendê-los, e também fazer a própria codificação da doutrina espírita, porque ela é baseada, foi utilizado um método científico para isso. Mas o Pestalozzi, o método do Pestalozzi era de desenvolver a alma, né, de desenvolver o espírito da criança. Por isso que pegava crianças desde pequeno, exatamente para que pudesse fazer isso, né? Pegar esse aspecto e dessa maneira o modo de instrução que ele adotava estabelecia um tipo de permuta entre as crianças, né? As crianças, uma permuta de comunicação, de maneira que elas tinham contato com a moral prática, né? Com as relações sociais que elas iam vivenciar ao longo da sua vida e as virtudes que elas deveriam praticar nessas relações sociais que elas iriam desenvolvendo aí uma moral, uma ética quando chegassem a ser adultos. Portanto, era um método educacional extremamente revolucionário para o momento, para o período. Nós estamos falando no começo do século XIX. Extremamente revolucionário e que certamente contribuiu muito para a formação dele. E Revile foi um discípulo exemplar no estudo dele, né? A formação, o método de estudo e o aprendizado que ele adquiriu com o Pestalozzi foram essenciais na codificação do Espiritismo. Foram essenciais na codificação do Espiritismo, né? Bom, após essa rápida análise do período em que Kardec reencarna, né, o que significou isso e as influências todas, né, da sociedade, do ambiente, da época que ele recebeu, vamos falar um pouquinho do Kardec educador. Bom, Kardec, como eu disse, chega aos 10 anos de idade na escola de Pestalozzi e aos 19 anos, já retornado à França, ele abre com 19 anos de idade a sua primeira escola, a sua própria escola, melhor dizendo, né, aonde ele ensina física, matemática, anatomia comparada e retórica. Então vejam vocês, nós estamos falando de um espírito de alta escola, né? Um espírito que com 19 anos já está ensinando física, matemática, anatomia comparada e retórica, né? Além disso, ele já era tradutor de livros. Ele dominava nada mais, nada menos, aos 19 anos, 6 idiomas diferentes. E dominava a ponto de traduzir livros. Não era falar uma palavrinha ou outra, não. Realmente era um profundo conhecedor de 6 línguas estrangeiras. Obviamente, 5 além da própria, né? Que era o francês. Em 1823, portanto, com 20 anos de idade, né? Nasceu em 1803, em 1823, ele redige o seu primeiro livro, que chama-se Curso Prático e Teórico de Aritmética. Tá? E nesse mesmo período, ele inicia, melhor dizendo, os seus estudos no magnetismo animal. Olha como tudo vai acontecendo, como nós realmente trabalhamos a nossa vida a partir de um planejamento reencarnatório, né, que nos leva a um objetivo depois final na existência. Então, como Kardec certamente veio com o compromisso de fazer essa síntese de todo o ensinamento da existência e da realidade espiritual, ele já ia lá desde novo sendo encaminhado, sendo conduzido para poder se preparar, para ter uma visão, um olhar crítico científico sobre os fenômenos da época, quando ele vai começar a estudá-los, e de tal maneira ele poder entendê-los sem misticismo, sem nenhum tipo de dúvida, mas com um olhar bastante científico. Então ele começa, com 20 anos de idade, a fazer esse estudo sobre magnetismo animal, que é a compreensão que se tem da possibilidade de cura pela transmissão de energias. É o que nós fazemos nos nossos passes magnéticos, né? Ele começa lá atrás a estudar através de um início, né, de estudo já existente de um médico alemão chamado Mesmer.
né? Famoso porque ele foi o pioneiro nesse estudo de magnetismo animal. Bom, rapidamente, em 1825, ele já está dirigindo uma escola chamada Escola de Primeiro Grau. Em 1826, ele funda o Instituto Técnico Rivaio, né? Onde ele utiliza muitos dos princípios que ele aprendeu com Pestalozzi, né? A seriedade, e utilizava a mesma metodologia inovadora que Pestalozzi já tinha desenvolvido lá atrás. Ele aperfeiçoou ela, levou ela para um segmento educacional diferenciado, que era uma escola técnica, né? Não era uma escola de ensino, vamos dizer, fundamental, primário, infantil, como nós conhecemos hoje a nossa escola. Em 1828, ele decide que vai dedicar a sua vida à educação. Então, em 1828, ele está com 25 anos de idade. Ele decide que a sua vida vai ser dedicada à educação, tá? Ainda em 1928, ele publica o seu segundo livro, né, que chama-se Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Veja, ele não apenas dedica a sua vida à educação, ele não apenas é um cientista, um pesquisador, um pedagogo, ele também tem uma visão social da importância da educação, porque ele canaliza toda a sua capacidade de professor, de docência, para a educação pública. Ele tinha uma preocupação muito grande de fazer com que a educação pública fosse estendida para toda a sociedade da época. Nós estamos falando de uma França miserável, nós estamos falando de uma Europa miserável, nós não estamos falando de uma Europa de hoje. Vamos lembrar sempre disso, né? Porque a gente tem que lembrar o contexto em que o indivíduo existe para entender quais as influências que ele recebe do meio em que ele se encontra. Então Kardec tem uma preocupação muito grande com a educação pública, com a educação popular, de tal maneira que venha a promover a melhora social, né, a melhoria social das pessoas. Então ele já começa a trabalhar nesse sentido. A Dora Encontre, que é uma estudiosa na doutrina espírita, ela escreveu um livro chamado Kardec Educador, textos pedagógicos. Então ela vai buscar lá na época do Rivaio, não do Kardec, né, do Rivaio, porque até então ele é só educador. Ela vai buscar no Rivaio muitos textos que ele escreve sobre pedagogia, sobre educação. E ela destaca um discurso que ele pronunciou na distribuição de prêmios que ele faz no Instituto Técnico dele, em agosto de 1834. Né? Onde ela destaca alguns trechos para que nós possamos sentir qual era a importância e o compromisso que ele tinha com a educação, que eu vou reproduzir para vocês. Ele fala: a educação é obra da minha vida e todos os meus instantes são empregados em editar sobre essa matéria. Fico feliz quando encontro algo meio novo ou quando descubro novas verdades. Fala também mais adiante, em outro texto pedagógico, ele fala: disse no começo que a educação é a obra de minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. E é interessante a gente fazer uma projeção para o período futuro do Rivaio, como Kardec, já dentro da codificação espírita, da doutrina espírita, o que ele fez ao codificar a doutrina espírita? Ele manteve a sua postura e o seu papel de professor. Né? Todos os livros dele são didáticos. Se você pega o Pentateuco, as 5 obras de Kardec, são obras didáticas, que somente um professor, um cientista, teria condições de sistematizar e sintetizar todas as informações que ele obteve junto com os espíritos. Em 1830, ele faz a tradução para o alemão do Telêmaco, de Fenelon, que é um famoso livro, né, escrito no final do século XVII. Isso mostra o domínio que ele tinha da língua alemã. Né? Em 1831, ele publica o seu terceiro livro, que chama Gramática Clássica Francesa, com base num novo plano. Ou seja, ele interfere substancialmente na educação da França. Ele não é um professor sem uma presença significativa no movimento pedagógico do país e da época. Né? Ele escreve
ele modifica a ortografia, ele propõe mudanças na ortografia do francês, né? Então, é um livro que foi adotado por muitas escolas francesas, né? E ele vendia em todas as livrarias e vendia em casa também, porque era uma característica da época, né? E ele já faz, nessa época, em 1831, que ele está com o quê? Com 28 anos, né, mais ou menos, ele já faz parte de várias sociedades sábias, como eram indicadas as sociedades culturais, as associações culturais francesas da época. Ele já faz parte de várias delas, né? E mais adiante, em 1832, né, em 6 de fevereiro, ele casa-se. Ele casa-se com a Amélie Gabrielle Boudet, que era uma professora também de letras e belas artes, e vem a ser a sua colaboradora, a sua companheira e colaboradora por toda a sua vida, que teve um papel fundamental em tudo que o Kardec depois vem a produzir, né? Ela foi de fundamental importância, tanto no aspecto cultural, educacional junto com ele, como também de organização, porque ela era responsável, depois quando ele já assume digamos assim, o pseudônimo de Kardec, já dentro da doutrina espírita, ela passa a fazer parte, ela passa a ser significativa no controle administrativo, financeiro, de tudo que ele vem a trabalhar depois, né? Muito bom. Em 1834, acontece um revés na vida profissional dele, porque ele tinha uma instituição, a instituição Rivaio, apesar de muito bem sucedida, ele se vê forçado a fechá-la, porque ele tinha um tio que era sócio dele também, que teve uma gestão financeira muito desastrosa e acabou prejudicando a escola, a instituição, e ele teve que fechá-la. Em 1835 a 1840, até pelas dificuldades financeiras que ele passou a vivenciar, relativa, né, ele passou a prestar serviços de contabilidade para diversas casas comerciais na França, em Paris, né? Fazer traduções, organizar e dar cursos de física, química, astronomia, fisiologia, anatomia comparada, tudo em sua casa. Então ele saiu do instituto e passou dentro da sua casa a dar aula de todas essas matérias, todas essas disciplinas. Isso de 1835 a 1840. Portanto, ele estava de 32 até 37 anos de idade. Veja, de 32 a 37 anos de idade. Uma cultura, uma capacidade realmente assim, absurda, né? Fantástica, né? Em 1846 ele publica um novo livro, que chama Manual dos Exames para a Obtenção dos Diplomas de Capacidade. Olha, um manual adotado em toda a França, né? Continua aí deixando o seu legado educacional na França, e não só na França, porque o que ele escreveu, muitos dos trabalhos que ele escreveu repercutiu no mundo inteiro, né? No mundo inteiro da época, né? Em 1848, lança um novo livro que chama Catecismo Gramatical da Língua Francesa, né? Depois, em 1849, ele passa a lecionar Fisiologia, Astronomia, Química e Física no Liceu Polimático de Paris, que era um liceu, uma escola muito importante da época. Em 1852 e 1853, ele tem um novo revés, que na verdade já começa a partir daí, ele de alguma forma ser preparado para essa nova etapa da sua vida, que depois nós vamos conhecê-lo como Allan Kardec, né? Como a vida de Allan Kardec. Em 1852 e 1853, ele tem uma grave perda de visão, que o impede de ler e escrever, ou reconhecer até mesmo as pessoas a quem ele estendia a mão. Então ele teve uma perda muito grande. E quem ajudou? Uma sonâmbula à cura, né? O sonambulismo, a doutrina espírita nos explica que é uma mediunidade, né, onde o espírito se despreende do corpo, mas se despreende diferente do que acontece quando nós dormimos, durante o período do sono, se despreende do corpo e passa a conduzir o próprio corpo, né? Então, no caso aqui, o sonâmbulo, ele conduz o seu próprio corpo, né? Tal é o grau de despreendimento que ele adquire durante esse processo, tá? Então, é o que acontece. Bom, finalizando essa parte do Kardec educador,
Todas as suas obras foram praticamente adotadas pela Universidade da França, né? O seu nome foi conhecido e respeitado, seus trabalhos foram apreciados, né? E muito antes, isso tudo muito antes que ele imortalizasse, vamos dizer assim, o nome de Allan Kardec, né? Ele, como Rivai, já era um homem extremamente respeitado, conhecido, respeitado no mundo acadêmico, na França e em outros países da Europa antiga, né? Muito bem. A terceira parte agora que nos traz ao nosso momento, né, que é o momento da doutrina espírita, é o Kardec codificador, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Em 1854, portanto, um ano depois que ele teve aquela perda de visão, que foi de 52 a 53, um ano depois, através de um amigo que ele tinha, Fortier, que era um magnetizador já prático, né? Com quem ele mantinha várias relações, que tinha um bom relacionamento de amizade, né? Até por conta dos seus estudos sobre o magnetismo, que ele tinha começado lá atrás, quando ele tinha 19 anos de idade. O professor Denisard, o Rivai, ele ouve falar pela primeira vez sobre os fenômenos das mesas girantes. Pela primeira vez ele ouve sobre isso. Em 1850, aí ele foi convidado a presenciar isso. E em 1855, no mês de maio, ele tem a oportunidade de testemunhar como é que essas mesas girantes funcionavam. E ele começa a estudar com a metodologia científica que ele adquiriu, daí a importância de se falar a respeito da vida dele de educador, de estudioso, né? Ele não abandona o seu perfil científico, né? Ele não abandona de maneira alguma. Ele passa a estudar esses fenômenos das mesas girantes com uma metodologia científica, principalmente na medida que isso vai se desenvolvendo e ele vai desenvolvendo os seus contatos com os espíritos, né? Ele passa a fazer isso. Kardec tem uma frase famosa que explica muito bem o porquê que ele é motivado para isso, porque depois que ele fez todas as experiências, as observações científicas e detectou que ali não havia fraude, que não havia nada de místico, nada de fantasioso, ele viu que realmente tinha alguma coisa interessante ali. E ele fala aquela frase, né? Ele fala que para toda causa, para toda consequência, para todo fenômeno inteligente tem uma causa inteligente. E como as mesmas girantes davam respostas, fazia-se perguntas e tinha-se respostas, as respostas eram inteligentes, porque elas eram formuladas, elaboradas e elas condiziam com a pergunta que havia sido feita, portanto eram respostas inteligentes, então era um fenômeno inteligente. Então ele partiu do seguinte pressuposto: para todo fenômeno inteligente há uma causa inteligente. E daí ele começa a trabalhar. Mas ele começa a trabalhar ainda achando que esses fenômenos poderiam se explicar no magnetismo, porque ele dominava a ciência do magnetismo. Então ele começa a fazer os primeiros estudos ainda pensando que poderia encontrar as respostas no próprio magnetismo, tá? Mas o que acontece é que vai sendo desenvolvido, ele vai aprofundando os estudos, o contato através de médiuns com espíritos, mas o desenvolvimento da codificação espírita, a gente pode situar que basicamente ela teve início realmente na residência da família Baudin, em 1855, portanto um ano e meio depois que ele já começa a fazer essas pesquisas, esses estudos em relação às mesas girantes. Na família Baudin havia duas moças, né, que eram médiuns, de 14 e 16 anos respectivamente, que ajudaram muito ele nesse processo de pesquisa, de levantamento de informações, para que ele começasse a entender que esse fenômeno era algo mais do que simplesmente uma coisa que poderia se explicar ali materialmente falando, né? Aí, através da cesta peão, que é um outro mecanismo muito parecido com o das mesas girantes, o Kardec fazia perguntas aos espíritos, aí ele já tinha uma noção razoável de que realmente ele estava dialogando com espíritos desencarnados, né, que as respondiam por meio das escritas mediúnicas, né? Então aí começa realmente o Kardec a entender o que ele tinha nas mãos e qual era o compromisso que ele tinha, né? Então, à medida que o professor, que o Kardec vai fazendo
as perguntas e elas são respondidas, ele começa a perceber que ali ele estava se desenhando para ele o corpo de uma doutrina, né? E ele se prepara então para mais adiante, para poder publicar o que mais tarde se transforma na primeira obra da codificação espírita, né? Que vem a ser o Livro dos Espíritos, que ele vem também a publicar em 18 de abril de 1857. É bom a gente lembrar que essa primeira publicação do Livro dos Espíritos não é a definitiva. Ela era praticamente metade do que a gente conhece hoje, com 1018, né, 1019 perguntas. Era na metade, pouco mais de 500. Então era digamos assim, o preâmbulo daquilo que ele estava aprendendo junto com os espíritos, né? No momento de publicar essa obra, essa primeira obra da codificação espírita, né, do Pentateuco, ele se vê embaraçado com uma dúvida. Como é que ele assinaria essa obra? Por quê? Ele não queria misturar, ele não queria que o público pudesse confundir aquilo como uma obra pedagógica, educacional, alguma coisa do tipo, no sentido convencional da palavra, né, da educação. Então, ele lembrou que numa das comunicações espirituais que ele presenciou e que ele participou, ele teve a presença de um espírito amigo que viveu com ele quando ele era druida no passado, numa encarnação passada de druida. E nessa encarnação ele tinha o nome de Allan Kardec. Então, por indicação, por sugestão, não por sugestão, mas por fala desse espírito amigo que dizia que o Allan Kardec havia sido mestre dele nessa vida anterior, ele resolve então adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Por isso que aí se dá a divisão, ele deixa de ser publicamente Rivail e passa a ser o Kardec que nós conhecemos, né? Então ele decide assinar o nome de Kardec. Bom, nós vamos ter de 1857, quando ele publica a primeira obra do a primeira edição do Livro dos Espíritos, nós vamos ter até 1869 todas as suas obras, né, quando ele desencarna, porque ele desencarna em 1869. É interessante a gente lembrar que Kardec teve uma vida de produção doutrinária curta, mas extremamente intensa, né? Foram 12 anos, mais ou menos, 12 anos que ele ficou encarnado desde quando ele escreve, ele começa a ter contato com os espíritos e faz a codificação da doutrina espírita até quando ele desencarna em 1869. Então foram 12 anos extremamente ricos de aprendizado e de material que ele nos proporcionou, né? Além das 5 obras básicas da codificação espírita, da doutrina espírita, ele deixou a Revista Espírita, que de 1858 até 1869, quando ele desencarna, ele publicava uma edição por ano, portanto foram 12 edições do livro, da Revista Espírita, e muitas outras obras, textos, aliás, obras vastas, né, que até depois do seu desencarne, em 1890, surge o livro Obras Póstumas, que é uma coletânea de textos que Kardec deixou, dentre muitos textos que ele deixou, mas se fez essa coletânea de textos, ainda trazendo alguns ensinamentos pioneiros que ele tinha deixado preparado para uma nova edição de um outro livro, mas que não teve tempo. É interessante porque o Kardec, quando ele falava a respeito do seu aprendizado, do que ele desenvolvia, né, nos próprios Obras Póstumas, ele explica o seguinte, que ele aplicou a essa nova ciência aquilo que ele havia feito até então, que era o método de experimentação, né? Ele nunca formulava teorias pré-concebidas, ele chegava à teoria depois de ter feito uma série de formulações e desenvolver esse método da experimentação. Por isso que eu disse a vocês no começo o quanto é importante nós conhecermos a trajetória do Kardec, o contexto em que ele vivia antes dele iniciar os estudos dos fenômenos das mesas girantes, para entender que ele levou para todo o seu estudo da codificação, ele levou a metodologia científica que ele tinha. Por isso que é um trabalho científico, por isso que a doutrina espírita um dos tripés em que a doutrina espírita se fundamenta é a ciência, porque ele era um profundo conhecedor e defensor da ciência, né? E através da ciência, usando o método científico de experimentação, é que ele preparou
toda a codificação da doutrina espírita, né? E foi assim que ele procedeu em todos os seus trabalhos. Tanto é verdade que eu vou lembrar uma coisa para vocês, ou mostrar uma coisa para vocês, que eu acho que muita gente não se deparou com isso. Kardec escreveu 5 livros, né, básicos da doutrina. O Livro dos Espíritos, escreveu o Livro dos Médiuns, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu o Céu e o Inferno e escreveu a Gênese, né? Esses 5 livros. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, é um livro em que ele divide em 4 partes o livro. A primeira parte é das causas primeiras, a segunda parte é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e das consolações. Então o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Se nós observarmos, cada uma dessas 4 partes vai dar origem de forma mais aprofundada aos outros 4 livros da doutrina espírita. Então nós vamos ter, no livro das causas primárias, ele desenvolve mais esse texto, esse tema, no livro A Gênese. Na segunda parte, que ele fala sobre do mundo espírita e do mundo dos espíritos, vem o Livro dos Médiuns, que é onde há a comunicação entre os 2 planos, onde ele aprofunda sobre a mediunidade e, portanto, sobre o conhecimento do mundo espiritual. Do mundo espiritual. A terceira parte, que é das leis morais, ele aprofunda no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte, que é das esperanças e das consolações, o céu e o inferno. Então veja como ele era realmente um pesquisador e um cientista, porque ele montou o Pentateuco, a obra básica da doutrina espírita, de uma maneira muito científica, muito pedagógica, muito didática. Você faz a leitura do Livro dos Espíritos, tem um conhecimento geral de todo o ensinamento dos Espíritos. E você aprofunda esse ensinamento nos outros 4 livros que a doutrina espírita nos traz. Então, portanto, Kardec, ele coloca nesse tripé a ciência explicando, a filosofia indagando e a moral transformando o indivíduo. Por isso essa é a base da doutrina espírita, esse tripé, ciência, filosofia e moral, né? Veja como a doutrina espírita é maravilhosa. E é muito importante a gente lembrar um outro detalhe. De todas as doutrinas filosóficas religiosas, né, filosóficas religiosas, de todas as religiões do mundo, a doutrina espírita é a única que não foi concebida por um profeta, mas por um cientista educador. Então ela é indiscutivelmente clara, pedagógica, né? É difícil, até a maneira como ele escreve o Livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas, demonstra esse comprometimento que ele tem com a educação. Por isso que ele dizia, quando era professor, lá atrás, quando tinha 20 e poucos anos, que o compromisso dele com a educação seria a missão dele de toda uma vida. Mesmo depois, enquanto Kardec, ele continua cumprindo a sua missão de educador, como educador, né? Essa é a riqueza do Kardec, né? E a Dori Contre faz uma... No livro Para Entender Allan Kardec dela, ela tem uma fala muito interessante que eu quero ler para vocês. Ela diz o seguinte: se o codificador tivesse sido um cientista, o codificador da doutrina espírita, se o codificador tivesse sido um cientista, apenas poderia ter restringido a sua abordagem do espiritismo ao aspecto fenomênico. Kardec ia ficar só atento aos fenômenos das mesas girantes, né? Se tivesse sido um filósofo especializado, poderia ter se embrenhado em especulações remotas, com uma linguagem de difícil acesso. Poucos entenderiam o que seria a doutrina espírita, se o Kardec tivesse visto ela apenas como filósofo. E se tivesse sido um religioso profissional, ele poderia ter fundado uma nova igreja. Mas ao ser os 3 juntos, né, cientista, filósofo e também não religioso, mas com profundo senso de moral, né, ele conseguiu codificar essa maravilha que é a doutrina espírita, né? E
Para os espíritos envolvidos na codificação, se nós pegarmos os livros, nós vamos ver que muitas mensagens, a maioria das mensagens, Kardec reproduz fielmente, conforme é dito pelo espírito comunicante, pelo espírito mensageiro, um dos orientadores da codificação da doutrina, vários codificadores, né? Tem algumas mensagens que a gente pode mais ou menos ter uma ideia de como é que os espíritos viam Kardec. Eu vou ler para vocês. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis. Isso são mensagens que Kardec recebeu, foram publicadas, melhor dizendo, posteriormente. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Está falando do Cristo, está falando de Jesus, né? Nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor, e tal qual que não podes recusá-la. O Espírito de verdade, Jesus aí de novo. Com essa obra, o edifício começa a se livrar de seus alicerces. Essas mensagens estão em obras póstumas. Kardec recebeu essas mensagens durante o seu período de existência, de encarnação, e foram publicadas depois, em 1863, no livro Obras Póstumas, né? Onde vem essas mensagens mostrando como é que os espíritos que contribuíram na codificação viam Kardec. Então, é óbvio, né, que muitas vezes Kardec deveria sentir alguma insegurança, alguma incerteza, e aí os espíritos vinham e fortaleciam a crença e a determinação dele no trabalho da codificação com essas mensagens, né? A Revista Espírita de 1861 é possível também confirmar que o próprio Kardec reconhecia o Espírito de verdade como sendo o seu principal guia espiritual, né? Ele publica, tá lá escrito na revista, né, publicada depois do seu desencarne. Sim, senhores, este fato é não só característico, mas é providencial. Eis, a esse respeito, o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito de verdade. Kardec, Revista Espírita, 1861. Então Kardec tinha uma linha direta com Cristo, né? Mas depois, já na era Chico Xavier, no livro Caminho da Luz, Emmanuel, referindo-se a Kardec, afirma: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora. Né? Aí já é através da psicografia do Chico que Emmanuel fala isso. Na revista Espírita de 1862, o Kardec publica Mensagens dos Espíritos, né? Falando sobre a doutrina dos anjos decaídos, e fala: bem felizes aqueles que unirem fé a essas belas palavras, aqueles que aceitarão essa doutrina escrita por Kardec. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Revista Espírita, 1862. Né? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem do Cristo Consolador, né, na instrução dos espíritos, que é onde se lê: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Ou seja, Kardec vos instrui. Então o Espírito da Verdade deixa essa mensagem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Né? E Kardec, né, nós sabemos que ele utilizou esse método, né, baseado na sua educação, na sua formação, que ele passa a chamar de controle universal do ensino dos espíritos, aonde tem 3 pontos fundamentais. O primeiro controle, o da lógica e da razão. Por isso que ele fala que nas manifestações espíritas nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos presenciando, que a gente tem que sempre questionar, não simplesmente aceitar. Mas como a doutrina espírita é uma doutrina científica, nós temos que usar sempre essa metodologia da ciência.
então usar, primeiro, o controle da lógica e da razão. Segundo, o da unanimidade de opinião da maioria dos espíritos. A maioria dos espíritos pensam assim, que é o que ele fez na codificação da doutrina espírita. Ele mandava perguntas para vários médiuns que não se conheciam, diferente da época de hoje, que não se conhecia hoje, muito provavelmente não seria possível fazer a mesma coisa, porque graças à internet todo mundo se conhece, mas nós estamos falando de 150, 160 anos atrás, que não existia comunicação nenhuma nesse sentido, né, parecida com o que nós temos hoje. Consequentemente, ele fazia a pergunta para diversos médiuns e depois ele checava as respostas e só considerava aquilo que era unânime entre todos eles. E terceiro, a concordância das revelações vindas por vários médiuns, né? Estranhos uns aos outros. Lógica e razão, opinião da maioria dos espíritos e concordância utilizando diversos médiuns de diversas localidades. Esse é o controle universal que ele entendia que dá garantia de unidade ao espiritismo, né, nas respostas. Kardec foi médium? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Ele era médium? Ele responde. Ele mesmo, num trecho na revista Espírita de 1861, tem um discurso publicado onde ele diz: nos trabalhos que fiz para alcançar o objetivo que me propus, sem dúvida, fui ajudado pelos espíritos, assim como eles me disseram várias vezes, mas sem nenhum sinal exterior de mediunidade. Não sou, pois, médium no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que é feliz para mim que assim o seja. Está na Revista Espírita de 1861. E para a gente terminar e concluir, eu gostaria de lembrar a vocês que a doutrina espírita, como Kardec nos entregou, né, nos delegou, é extremamente especial porque ela é dinâmica. Como todo trabalho científico, ela não se restringe a um tempo ou a um momento histórico. Ela é a base de toda uma compreensão que tem sido desenvolvida, aperfeiçoado ao longo dos últimos 150, 160 anos, por diversos outros médiuns sérios que respeitam principalmente a lógica que Kardec preconiza quando nós recebemos informações espirituais, se aquilo contradiz ou não, se aquilo está de acordo ou não com os ensinamentos, primeiro do Cristo e segundo da própria doutrina espírita, que também foi orientado e conduzido pelo próprio Cristo, através dos seus mensageiros que vieram se comunicar com o Kardec através dos médiuns. Então, é muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que todos nós que estudamos a doutrina espírita, que queremos aprender e evoluir com ela, tê-la como a luz que ilumina os nossos caminhos da evolução, é muito importante que nós não percamos o senso lógico, o raciocínio, o bom senso, para não mistificarmos, não cairmos na dúvida e na incerteza perante algumas orientações, algumas falas que nós de vez em quando recebemos aí, principalmente aqueles que frequentam reuniões mediúnicas. É muito importante que nós tenhamos isso claro para nós. A doutrina espírita, ela tem sido aprofundada pelas obras complementares. Muitas das obras complementares, principalmente as do Chico Xavier, são obras que pegam o que na doutrina espírita foi colocado de uma maneira, às vezes até superficial, pela própria dificuldade de tempo, limitação de tempo da época, mas que é aprofundada nas obras aí do Chico Xavier, através de Emmanuel, através do André Luiz. A parte moral com Emmanuel, a parte mais científica com André Luiz. Então é rica a doutrina espírita porque ela é permanente. E nós temos um vasto mundo, uma vasta existência, uma vasta realidade divina para conhecermos ainda. Por isso, certamente a doutrina espírita nos dá o patamar necessário, a codificação deixada por nós, para nós, por esse imenso e maravilhoso mestre que é Allan Kardec, tem que ser o nosso farol para seguirmos em frente. Que todos nós façamos aquilo que Jesus nos disse, né? Quando ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Portanto, vamos nos amar e vamos buscar cada vez mais a educação, o aperfeiçoamento, o conhecimento para nos tornarmos melhor. Uma boa noite a todos e que Deus proteja cada um no seu lar.